vai? Meu nome é Caroline, eu sou fonoaudióloga aqui no Centro de Especialidades do Auxiliadora e eu venho aqui hoje para trazer algumas informações a vocês a respeito do desenvolvimento da linguagem infantil. Você pode se perguntar, será que o meu filho está se desenvolvendo da forma adequada? Quando você recebe alguma criança da mesma idade dele, você percebe que essa outra criança está se comunicando melhor do que o seu filho? Esse vídeo vai te ajudar. Bom, antes de falar do desenvolvimento, eu preciso dizer o que é a linguagem. A linguagem nada mais é do que a capacidade de elaboração do pensamento, tá? E esse é um processo que leva um tempo para a criança adquirir. Então não é da noite para o dia, tá? Bom, como que então que a criança se desenvolve? Logo após o nascimento, esse processo já se inicia. E a única forma que a criança tem para se comunicar é através do choro. É através do choro que a criança vai comunicar ao adulto de que ela está com fome, ou que ela está com sono, ou que ela está se sentindo desconfortável com alguma coisa, tá? Então, logo após o nascimento, o choro, que é a forma de comunicação principal do recém-nascido. Logo após o nascimento, depois de de 2 a 3 meses, o bebê ele cria um repertório para o choro dele. O que acontece? Esse bebê ele vai modificar o choro de acordo com aquilo que ele está sentindo. Então, ele vai ter um choro para quando ele estiver com fome, um choro para quando ele estiver molhado, um choro para quando ele estiver com dor, um choro para quando ele estiver com sono. E o próprio adulto, aquele que cuida, ou os pais, vão conseguir identificar o que está acontecendo com aquele bebê. Então já é uma transformação da comunicação do bebê. No 3º mês de vida, o bebê ele começa a balbuciar, tá? Ele produz alguns sons de forma aleatória, que não tem intenção nenhuma de comunicação, tá? É apenas uma tentativa, é apenas um ensaio para a fala. Então ele fica fazendo sons como da, mama, ga. E dessa forma ele vai aperfeiçoando esses movimentos dos órgãos fonoarticulatórios e aí sim ele vai começar a desenvolver a fala, sem a intenção por enquanto. Aos 6 meses de idade, o bebê ele já consegue imitar alguns sons que os adultos produzem, tá? Então ele fica imitando e é através dessa imitação que ele vai conseguir futuramente falar corretamente. Por isso que é muito importante os adultos conversarem de forma correta perto do bebê e não ficarem com aquela fala muito infantilizada, para que o bebê consiga se desenvolver e ter uma fala correta. Aos 9 meses de idade, o bebê ele já consegue ter uma relação, fazer uma relação entre o som que ele ouve e a imagem mental. Aos 9 meses de idade, o bebê ele já consegue fazer a relação entre o som que ele escuta e a imagem mental que se forma no cérebro dele. Por exemplo, se alguém falar bola perto de um bebê de 9 meses, ele ouve a palavra bola e ele já imagina uma bola, tá? Isso já é linguagem, já está se aperfeiçoando esse processo. Com 1 ano de idade, o bebê ele já compreende ordem simples e já começam a aparecer as primeiras palavras, geralmente mamãe, papai, dá, não. Ele tem um vocabulário bem estrito, tá? Com 1 ano e meio, o bebê ele já fala palavras isoladas, corretas, e tem um vocabulário de até 20 palavras. Com 2 anos de idade, a criança ela já fala uma frase de até 2 sentenças e já tem um vocabulário um pouquinho maior, de até 50 palavras. A gente também precisa observar
que essa é uma média. Existem crianças que vão falar mais de 50 palavras e crianças que vão falar um pouco menos do que 20 palavras, mas a média tem que ser essas 20 palavras. Com 3 anos de idade, a criança já entende tudo o que é dito e ela também fala bastante, mas ela ainda apresenta alguns erros de conjugação verbal. Com 4 anos ela já conta história, já narra fatos e já aprende as regras de jogos, então ela já consegue ter um entendimento melhor das coisas. Aos 5 anos de idade ela já fala totalmente correto e ela também utiliza frases mais complexas. E com 6 anos tem início a alfabetização. Então, o ideal é que até os 4 anos de idade a criança esteja falando corretamente, tá? E você pode se perguntar, quando que é o momento certo de procurar um fonoaudiólogo? O momento certo de procurar um fonoaudiólogo é a partir do momento que você percebe que o teu filho não está se desenvolvendo adequadamente. Por exemplo, se você tem um bebê e ele já tem 6 meses e ele ainda não balbucia, não produz sons, você já deve procurar uma ajuda profissional, tá? Eu converso com muitos pais e sempre que eles trazem os seus filhos para mim, eu pergunto para eles, por que o senhor está me trazendo o seu filho neste momento, né? E eles sempre falam que eles foram orientados a esperar até os 4 anos de idade para trazer o filho, sendo que eles já tinham observado bem antes que a criança tinha problema. Não é necessário que se espere tanto tempo para procurar uma ajuda profissional. A partir do momento que você percebeu, não importa a idade, não importa o tempo, você procura uma ajuda profissional. Porque quanto antes essa criança tiver uma ajuda especializada, melhor ele irá se desenvolver. Vale lembrar que essa escala de desenvolvimento ela é válida para aquelas crianças que não tiveram nenhum problema durante a gestação da mãe, tá? Que a mãe não teve nenhuma doença infecto-contagiosa durante a gestação, para aquelas crianças também que não tiveram nenhuma intercorrência perinatal, que é a hora do parto, e também que não tiveram nenhum problema na primeira infância. Se a criança ela não teve nenhum problema nesses 3 estágios, então ela deve se desenvolver dessa forma adequada. Para aquelas crianças que tiveram problema em alguma dessas 3 fases, aí sim os pais devem se preocupar e procurar uma ajuda especializada e buscar uma avaliação. Se você se identificou, poderá nos procurar aqui no Centro de Especialidades do Hospital Auxiliadora, tá? O telefone nosso de contato é o 2105-3508. Pode agendar uma consulta com as nossas secretárias. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.